Dia Santo. Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Nós estamos dando sequência a respeito dos dogmas da Igreja Católica no que diz respeito à Santíssima Virgem Maria. É bem interessante porque o conhecer o lugar de Maria Santíssima na Igreja, nós católicos precisamos conhecer aonde Maria Santíssima se encaixa na Igreja Católica Apostólica Romana. O Concílio Ecumênico Vaticano II, em 2004, no artigo 66, na publicação de 2004, coloca que a Santíssima Virgem, vou até ler porque isso é bem interessante, a Santíssima Virgem é exaltada por graça do Senhor, colocada logo a seguir do seu Filho, acima de todos os anjos, de todos os santos. Maria Santíssima que, como Santíssima Mãe de Deus, tomou parte nos mistérios de Cristo, por esta razão é venerada na Igreja por um culto especial. O culto à Santíssima Virgem é um culto especial, um culto acima de todos os anjos e todos os santos. Ela está infinitamente acima dos anjos e dos santos e também está infinitamente abaixo da Santíssima Trindade, de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. A Santíssima Virgem temos que ter esse culto, ela acima dos anjos e santos, que chama-se de culto de hiperdulia. Hiperdulia, uma dulia acima de todos. A Santíssima Virgem Maria, a Arca da Aliança, ela foi motivo da devoção particular de muitos santos. Não podemos deixar de falar aqui de São João Paulo II. Afinal de contas, no seu brasão episcopal, papal, pontifício, ele coloca totus tuus, todo teu, totus tuus Maria, em alusão a essa dependência que ele quis ter da Santíssima Virgem Maria. Os cristãos necessitam conhecer os dogmas marianos, afinal de contas, a importância da Santíssima Virgem para podermos entender junto ao contexto do projeto salvífico de Deus. Então, estudar os dogmas marianos, os dogmas são verdadeiras conquistas históricas, conquistas teológicas da nossa igreja. Afinal de contas, esses dogmas são algo que nos diferencia de outras religiões, de outras seitas, de outras doutrinas. Fazem parte do patrimônio da doutrina da igreja. São os grandes tesouros da Igreja Católica, são os nossos dogmas formulados pela Igreja, nascidos na Igreja, revelados pelo próprio Deus, e onde as Escrituras e a tradição são verdadeiras fontes. Então, a Igreja Católica ela elenca esses dogmas com o objetivo de entendermos, de termos uma linguagem só. Eu posso dizer para você que está me assistindo, os nossos irmãos separados, os irmãos evangélicos, o que mais vos inquietam não é a ausência de Eucaristia, a ausência da Santíssima Virgem Maria, mas a ausência do magistério, dos dogmas. É o que falta nos nossos irmãos. Por isso que eles são tão diferentes um do outro, porque não tem uma dogmática bem definida. Um outro ponto é que esses dogmas marianos, eles glorificam a Santíssima Virgem Maria. São as glórias de Maria, são as pérolas da coroa da Santíssima Virgem Maria. Afinal de contas, só ela, nenhum santo recebeu essas glórias que a Santíssima Virgem Maria recebeu. Os dogmas são as coroas, as pérolas. Ela foi a Mãe de Deus, Imaculada Conceição, Virgem perpétua e assunta ao céu. Nenhum santo recebeu esses privilégios. Então, nós no programa anterior, nós falamos do dogma da Imaculada Conceição e da maternidade divina. E hoje nós vamos discorrer um pouco sobre a virgindade perpétua e sobre a assunção da Santíssima Virgem Maria. Afinal de contas, Nossa Senhora, ela concebeu Jesus virgem. Ela deu à luz Jesus virgem. E ela permaneceu sempre virgem depois do parto. Antes, durante e depois. Eis o mistério da fé. Então, essa concepção virginal da Santíssima Virgem Maria
é algo divino, algo misterioso, mas algo querido por Deus, que está no coração de Deus. Afinal de contas, quando ela concebeu, foi dito para José: não temas, José, o que ela concebeu, o que nela tem, vem do Espírito Santo. E José se acalma, José se conforta, que é o que eu peço, para que vocês sejam dóceis e se confortem, se consolem como José, quando acolheu este dogma. E essa virgindade da Santíssima Virgem Maria, muito atacada pelos irmãos hereges, pelos irmãos separados, muito atacam a virgindade da Santíssima Virgem Maria. Mas tudo isso é em razão da divindade do nosso Cristo, do próprio Filho dela. Então, Mara, como podemos falar mais dessa conceição, dessa concepção virginal da Santíssima Virgem Maria? Nós podemos iniciar perguntando a vocês que nos assistem, que participam aqui conosco: você acredita em milagres? Veja, o que Jesus fez não foram mágicas, né? Foram milagres. Assim como fazer isso, se transformar nisso, assim como operar curas, foram milagres, a sua concepção na Virgem Maria e o seu nascimento também foi um milagre. Se você consegue ver como Deus, aquele que tudo pode, o onipotente, você não vai ter dificuldade em compreender que esse Cristo quis se encarnar na Virgem Maria, mas que esse próprio Cristo quis nascer, não é, sem denegrir a integridade física de nossa Mãe Santíssima. Quando nós falamos sobre virgindade, meus caros, nós estamos falando muito mais do que integridade física, nós estamos falando muito mais do que corpo. A Virgem Maria, de forma corpórea, sim, ela é virgem, mas nós temos que entender que essa virgindade de Nossa Senhora ultrapassa os limites de um corpo e repassa naquilo que é o comportamento. A Virgem Maria teve um comportamento virginal em todas as suas atitudes, em todas as suas ações, em todas as suas reações. Lembrando, um dogma vem quebrar as dúvidas, mas um dogma também vem reafirmar uma certeza, tá certo? Então, que a Virgem Maria é sempre virgem, isso já era algo proclamado desde os concílios iniciais. Mas o que é que a gente pode perceber? É que houve cada vez mais um posicionamento da Igreja para reforçar que a Virgem Maria foi virgem desde antes do nascimento de Nosso Senhor, durante o nascimento e depois do nascimento. Nessa questão polêmica de Nossa Senhora ser virgem ou não, os protestantes não atacam tanto a Virgem Maria, não é virgem antes do parto. Parece então que antes do parto não existe conflito entre nós católicos e nossos irmãos separados. Porque o que faria com as Sagradas Escrituras? Simplesmente se rasgaria, porque está escrito. Claramente escrito nas Escrituras, né? Então a gente pode, por exemplo, pegar a passagem de Isaías 7, quando vai dizer que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamará Deus conosco. Então, como eu posso negar a virgindade antes do parto, se é algo tão claro? Então, nessa questão do antes do parto, a gente não vai encontrar polêmica, não vamos encontrar heresias. Por quê? Porque as Sagradas Escrituras nos deixam isso bem claro, não é? Em Lucas, o Evangelho de São Lucas, capítulo 1, do 26 e 27, quando vai anunciar que no 6º mês o anjo Gabriel vai a uma cidade de Nazaré e falará com a virgem na cidade. Então vocês percebam isso. Não tem muitos questionamentos a serem feitos, porque as Sagradas Escrituras nos colocam isso bem. Mas quando vai falar durante o parto, aí já se começa a duvidar, porque as pessoas imaginavam, tudo bem, ela pode não ter tido relação sexual com São José, mas e no momento do nascimento de Nosso Senhor, será que esse nascimento não iria tirar essa integridade física? E o dogma vem dizer que não. Se Jesus por onde passava santificava, por que na passagem do seu nascimento à terra, no cumprimento do seu caminho de salvação, ele tiraria a honra da Santíssima Virgem? Então nós podemos ver isso. Tem uma passagem em Mateus, no Evangelho de São Mateus, do 1 ao 18, que vai dizer: eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José antes de coabitarem. Ela concebeu por virtude do Espírito Santo. Entende? O desposado aqui, digamos que no nosso linguajar hoje, seria um noivo. Antes de coabitarem, né? Ainda não existia, não é um laço. Então nós temos essa passagem, nós temos uma outra passagem no Evangelho de São Lucas também. Deu à luz
ao filho primogênito e envolveu em faixas e reclinou no presépio. No caso Lucas, o versículo qual é, Mara? Do 21, versículo 7. Lucas 21, versículo 7. Agora veja, você, mãe, me diga, minha senhora, se a senhora teve condições, do momento que seu filho nasceu, a senhora pegou aquele filho e foi envolver em faixas, nós, no máximo, olhamos para nosso filho e dizia, ai, que bom, tá vivo, tá vivo, tá vivo. Mas a gente não tem condições de se mover, de fazer tantas coisas. Então esse dogma da Virgem Maria também vem a reafirmar que mesmo nesse nascimento de Nosso Senhor, ela não teve que pagar, digamos assim, o pecado dos que são pecadores. Lá em Gênesis vai dizer que a sentença do homem por ter traído Nosso Senhor, por ter abusado da liberdade, seria ter que trabalhar e com o suor do seu trabalho conseguir o seu sustento. E para a mulher, a sentença da mulher pelo pecado foi sentir dores de parto. A Virgem Maria era uma mulher imaculada. Nós já vimos isso no dogma da Imaculada Conceição. Então a Virgem Maria não tinha algo a pagar. Então o nascimento de Nosso Senhor foi um nascimento sem dores, foi um nascimento sem sangue. E há também quem vai contestar e vai dizer assim, mas como? Tudo bem, até ela pode ter permanecido virgem durante o parto, mas depois que Jesus nasceu, ela não teve relações com São José? Não, meus caros, de forma alguma. Existe uma palavra também em Ezequiel, não é? Ezequiel 44, versículo 2, que vai dizer, o Senhor diz, este pórtico ficará fechado, ninguém entrará porque o Senhor por aí passou. Entende isso? Então é a sentença que ela continuou casta, é a sentença que ela continuou virgem. E eu pergunto a vocês, não é? Talvez hoje os matrimônios que tenham 40, 50 anos já estejam vivendo suas dificuldades. Talvez o esposo tenha mais dificuldade de ereção, disso ou daquilo outro. E suas mulheres, será que por não estarem vivendo mais uma vida sexual buscam outros homens? Será que a Virgem Maria e São José não contemplavam que a maior graça de ser família era cuidar do seu filho Jesus? Quem contempla a Deus face a face não tem a graça e a força de não viver uma sexualidade para se completar. Quem completa a face do Pai, quem contempla já está completa em todos os sentimentos. Eles eram inteiros e até porque dentro do coração deles, tanto da parte de São José como da Virgem Maria, existia um desejo de honra a Deus, de louvor a Deus, de cuidar de Deus, e isso era muito maior do que todos. Então a gente pode ver alguns apócrifos que vão nos falar isso, do desejo de uma entrega a Deus, tanto da parte de São José como da parte da Virgem Maria. Agora, se você me perguntar, mas Mara, entre São José e a Virgem Maria existia relacionamento de muito amor, de muito carinho, de muita complementando o outro, cumplicidade. Né? Afinal de contas, para Nossa Senhora subir no burrinho, São José tinha que pegar e colocá-la no burrinho. Para descer do burrinho também tinha que pôr ela no braço, tinha que dar uns calda-pés, os pés da Santíssima Virgem de tanto caminhar a pé. Será que São José não cuidava dos pés da Santíssima Virgem? E eu fico imaginando, ele escutou do anjo, não tema José receber Maria, porque o que vem nela vem do Espírito Santo. Quantas vezes, talvez, São José foi acalentar Nossa Senhora e deve ter dito, não temas Maria. Né? Entre eles existia, tá certo, amor. Então a gente pode ver que além das escrituras, os primeiros padres, os padres do deserto, tá certo, a própria liturgia, a piedade popular, mesmo antes de ser decretado como dogma, eles já afirmavam essa virgindade, tá certo? Então nós temos que compreender que a crença nesse dogma é a crença que Deus é Deus e que Deus tudo pode, e a Virgem Maria permaneceu virgem. Um exemplo que me convence que Jesus Cristo, ele mesmo diz, eu sou a luz do mundo. A luz diante de um cristal, a luz diante de um vidro, a luz atravessa o vidro. O vidro é puro. A Santíssima Virgem, ela é pura. A luz é o próprio Cristo, o próprio Deus. O próprio Deus na luz, ele passa, como quem uma luz ultrapassa o vidro, o próprio Deus em Maria, ele entra em Maria. E em Maria, como esse cristal, em Maria também ele sai
como uma luz que passa de um ambiente para o outro. Ele é luz, Jesus. Isso, é a luz do mundo. E aquela coisa, por isso que diz assim, quando a mulher foi na maternidade e fez, já deu a luz? Ela deu a luz. Né? E Nossa Senhora deu a luz da luz, É. a luz de todos, não é, que pode nos libertar de toda escuridão. Eu acredito que a dificuldade que tem para entender da Virgem Maria conceber é a mesma dificuldade de ter de ver ele nascer com ela virgem. É o mesmo entendimento, ida e volta. Então, se você já acolhe bem a anunciação, a encarnação, com certeza o nascimento virginal não vai ter nenhuma dificuldade para você compreender. Nós não estamos falando do nascimento de qualquer menino, tá certo? Nós estamos falando do nascimento do menino Deus. E se ele queria, ele bem podia fazer. Então aí, você que nos assiste já entendeu. Maria Santíssima, virgem, sempre virgem, antes, durante, depois do parto. É o dogma mariano mais antigo, né, da Igreja Católica, Oriental e Ortodoxa, afirmando que essa virgindade perpétua, ela vem desde o Concílio de Trento, 1555. Olha só, no Concílio de Trento, isso aí é proclamado no Catecismo Nosso, no parágrafo 499, essa doutrina está lá bem definida. Então, Mara, falando de concílio, nesse contexto todo, nos fala desse Concílio de Trento, que ainda podemos perceber o dogma no credo de seno constantinopolitano. Então, como é que se dá esse entendimento deste concílio, da proclamação desse dogma? Veja só, esse dogma vem dizer muito forte assim, vou até ler para vocês, vou fazer que nem você agora. Seja condenado quem não professar, de acordo com os santos padres, que Maria, mãe de Deus, em sentido próprio e verdadeiro, permaneceu sempre santa, virgem e imaculada. Veja só, eles aqui já estão reforçando os outros dogmas anteriores, a Imaculada Conceição também. Quando, em sentido próprio e verdadeiro, concebeu do Espírito Santo, sem o curso de sêmen humano, e deu à luz aquele que é gerado por Deus Pai antes de todos os séculos. Então, por isso que muitos santos vai dizer que Nosso Senhor teve duas concepções, a carnal e a espiritual. Antes de todos os séculos ele foi criado, né? Era por Deus. Permanecendo inviolada a sua virgindade também depois do parto. Por santos padres entendemos que todo esse dogma vai nos reforçar que a virgindade vai ser sobre esses três momentos, antes, durante e depois do parto. Agora veja, por que um dogma vem para reforçar ou para evidenciar uma verdade? Os hereges, nós conversamos sobre os hereges, eles queriam, digamos que, manipular a verdade. Então, não é que ele falasse tudo mentira, mas ele manipulava a verdade. Ele falsificava. Aparentemente as coisas estão dentro de uma linha certa e de repente aquilo vai sendo modificado. Eu vou colocar uma das heresias para que vocês percebam. Veja só como dizia César. Uma virgem deu à luz Cristo. Até aí tudo bem. E casou-se unicamente depois do nascimento deste, para que fosse possível louvar no nascimento de Cristo os dois tipos de castidade. Ser filho de uma mãe virgem que apenas conheceu um homem. Nesse finalzinho é onde está a heresia. A Virgem Maria, esse conhecer tinha um sentido de ter tido relação. Então, eles vão colocar a virgindade antes do parto, tá certo? Durante o parto, mas que depois do parto ela só conheceu um homem e foi virgem a ele eternamente. Isso aí é você modificar a escritura. Mas é tão minucioso que você não percebe onde é que está a alteração. O termo chama-se adulterar as escrituras. Adulterou. Então, esses irmãos separados que fazem esse tipo de tradução é uma adulteração bíblica. Isso é grave. Vão responder diante disso. É tão singelo, tão mínimo, tá certo? Então, quando apareciam esses hereges, também apareciam homens firmes na igreja, teólogos, que vieram depois a ser santos, que defendiam e argumentavam. Mesmo antes de um dogma, tá certo? Existe muita argumentação daqueles que são a favor da virgindade, por exemplo, e aqueles que vão ser contra. Então, Santo Irineu, ele vai dizer assim: por uma virgem desobediente, tá certo, o homem se perdeu, mas por uma virgem obedientíssima, toda a criatura vai ser restaurada. Adão foi restaurado por nosso Senhor,
não é? E a mulher e Eva foi restaurada pela Virgem Maria. Isso são argumentos que colocava, mas veja, se foi em 1500, o dogma 1550, já no ano 130 já se falava da virgindade. Então, para que a gente tenha a compreensão. Santo Antanásio, ele dizia assim, que ninguém pode negar que Cristo é Filho de Deus. E se negar que Cristo é Filho de Deus, consequentemente essa pessoa também vai negar que ele nasceu de uma virgem. Então você veja que beleza, que maravilha. Santo Hilário, ele vai dizer que se os irmãos de Jesus fossem realmente, se existissem outros irmãos de Jesus, então por que no momento da cruz, Nosso Senhor vai dar sua mãe a João? Se Nossa Senhora tivesse outros filhos, certamente ela teria ficado com os outros filhos, e não com São João, evangelista. Santo Efrem vai dizer que Eva, na sua virgindade, colocou as folhas de sua vergonha. E a Virgem Maria, na sua virgindade, vai colocar as roupas da glória. Ela é glorificada como rainha. E São Basílio vai dizer o seguinte: se você é amigo de Cristo, você não tolera ouvir que a Virgem Maria teve outros filhos, que nem a Virgem Maria é qualquer. Porque se você tolera, é porque realmente você não é um devoto de Nosso Senhor Jesus Cristo e nem acolhe sua Mãe Santíssima. Então nós tivemos outros documentos também. O Concílio de Éfeso, já de 431, né, vai dizer que se alguém não confessar que a Virgem Maria é virgem, então seja escanteado, seja anátema. Então vai ser colocado essas questões. É engraçado, às vezes as pessoas querem denegrir a Santíssima Virgem Maria, nossos irmãos separados, e eu não consigo entender que vantagem tem maltratar, escarnecer, zombar, zoar da mãe do meu Deus. Dizer que a mãe do meu Deus não é pura, dizer que a mãe do meu Deus não é casta, que ela não foi virgem e que meu Deus a manchou, meu Deus a fez sofrer, sangrar. O sangue, ele tem uma conotação, né, de mancha, de pecado. Nosso Deus não mancha. Nosso Deus não maltrata. Nosso Deus não dá dor. Nosso Deus, ele é alegria, saúde, vigor. Eu não sei por que eles fazem isso, mas eu não consigo compreender por que denegrir a Santíssima Virgem Maria, principalmente neste dogma que tanto falam, tanto se chamam de irmãos, né? Como diz um comediante, dá vontade de dizermos, quando eles disser para nós irmão, eu dizer irmão só por parte de pai, porque de parte de mãe eu não sou irmão seu. Não, somos todos irmãos, de parte de pai e por parte de mãe, querendo, gostando ou não. Mas por fim, esse último dogma ele é maravilhoso, porque a igreja acredita piamente desde os primeiros séculos que a Virgem Maria foi assunta ao céu. Ela foi assunta. Foi levada aos céus em corpo e alma. Em corpo e alma pelo próprio Deus quando terminou a sua vida terrena. Ela não teve o seu corpo imaculado. Ela não podia virar pó. A Santíssima Virgem Maria é assunta como corpo e alma. Aquele corpo não foi corrompido. Não poderia ser destruído, comido pelos vermes. Afinal de contas, a glorificação da Virgem Maria é o reconhecimento do próprio Deus que a leva para o céu antecipadamente. Ela é glorificada antecipadamente para que nós também compreendamos que nós também seremos glorificados pelo próprio Deus. Mas ela antecipa essa glorificação. Esse dogma ele foi proclamado pelo Papa Pio XII em 1º de novembro de 1950. Dos últimos dogmas proclamados através da Constituição Apostólica Munificentissimus Deus. Mas Mara, como estava definida a assunção da Santíssima Virgem Maria nessa Constituição Apostólica? Veja, sempre que existe um dogma é definido numa bula, tá certo? Em palavras. Normalmente vai ser assim, pronunciamos, declaramos, definimos, tá? Porque é a posição da igreja a respeito daquela situação. Então vai dizer assim: para a glória de Deus onipotente, que prodígios e benevolência a Virgem Maria, para a honra de seu Filho, para incremento da glória de sua augusta Mãe e exaltação de toda a Igreja, proclamamos, declaramos e definimos ser dogma devidamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus, sempre Virgem Maria,
contemplado o curso de sua vida terrena, foi assumida em corpo e glória celeste. Quando vai dizer isso, as pessoas ficam com dúvida e dizem assim, mas Nossa Senhora morreu? Veja, o dogma não vai se reportar se ela morreu ou não, mas vai dizer quando terminado o curso de sua vida terrena, tá certo? Os afazeres que a Virgem Maria tinha para aqui. Qualquer mulher, meu irmão, morreria de tamanha dor de ver seu filho morrendo da maneira que Nosso Senhor morreu. Se a Virgem Maria permaneceu de pé naquela cruz, é porque certamente ela recebeu uma glória, uma graça, um talento específico para suportar tudo aquilo. Além de ela ter que suportar aquilo, ela tinha que dar estrutura básica para que os apóstolos continuassem. Ela tinha que estar no cenáculo, ela tinha que estar recebendo Pedro depois que ele escuta o galo cantar. Ela tinha todos os seus afazeres aqui na terra. E quantas vezes ela voltou para os cantos que Nosso Senhor passou e ela contemplava, e aí o magistério da igreja vai dizer a importância de estarmos na escola de Maria, aprendendo de Maria aquilo que ela vivenciou com nosso Deus. Então, nós temos que entender que mesmo depois da morte de Nosso Senhor, ela permaneceu na terra ainda realizando suas tarefas, seus deveres, não é? Sua missão. Mas ela vai dizer o quê? Que depois de terminado esse momento, ela foi levada em corpo e alma para o céu. Entende? Eu não sei se já praticou algum esporte, mas talvez sim. E mesmo aqueles que participam, mesmo aqueles que às vezes não ganham o primeiro lugar, existe um troféu, mérito, honra ao mérito. A medalha de honra ao mérito, o troféu de honra ao mérito. Participou, tá certo? Participou daquela Olimpíada, participou daquele desafio. E a vida da Virgem Maria, meu irmão, não foi um desafio? Se você fosse seu filho Deus, será que você não estaria dando à sua Mãe Santíssima um troféu por ela ter permanecido de pé diante de tantas tormentas, diante de tantas dificuldades? Então a igreja vai colocar que a Virgem Maria foi assunta aos céus, sim. Se os discípulos permaneceram com Jesus quando ele tinha 30 anos e permaneceram até os 33, nós temos que entender que a Santíssima Virgem permaneceu com Nosso Senhor a vida inteira. Então essa vida inteira vai ser retribuída como um troféu, levando essa mulher para o céu. Jesus ascendeu aos céus, ele foi com seus próprios méritos. A Virgem Maria foi assunta, ela foi levada e levada por Deus. Algumas pessoas dizem que a Virgem Maria é uma mulher qualquer. Como uma mulher qualquer se ela é imaculada? Como uma mulher qualquer se ela é virgem? Como ela é uma mulher qualquer que ela antecipou o julgamento que todos os vivos terão que passar? Não é? Então a Virgem Maria é uma mulher que foi assunta, uma mulher que foi levada aos céus. Com certeza a Virgem Maria, ela nesta vida, ela teve muitos méritos. Com certeza, como aqui nessa imagem, ela está sendo coroada pelo próprio Deus. Aqui mostra nessa imagem de fundo, o próprio Deus, Pai, Deus Filho, coroando a Santíssima Virgem Maria. Aquela que sofreu, aquela que chorou, estava de pé aos pés da cruz. Só Deus poderia dar essa recompensa à Santíssima Virgem Maria, remunerá-la com glória, os serviços prestados por ela aqui na terra. A nós, a humanidade, e também a Ele, porque Ele quis precisar dela. Só Jesus, só Deus pode tirar a sua dor, só Jesus pode enxugar as suas lágrimas, só Jesus pode lhe dar a felicidade completa. Então, Mara, a Virgem Maria, ela sofreu muitas dores, mas ela em Deus conseguiu suportar. Então, quais as dores da Santíssima Virgem a igreja enaltece? Como se dá a Virgem das dores, a Virgem dolorosa? Nossa Senhora sofreu tamanhas dores, por isso que ela é coroada também na ladainha como Rainha dos Mártires, tá certo? Mártir não é aquele que morreu necessariamente de dor, mas é aquele que tem uma dor tão grande que é capaz de tirar a sua vida. Então a Virgem Maria é a Rainha dos Mártires com excelência. Veja, muitas foram as dores de Nossa Senhora, mas a igreja vai decretar 7 dores mais firmes, mais lancinantes, digamos assim. Então, essas dores faz parte da devoção a Nossa Senhora, também chama-se a coroa das 7 dores,
tá certo? Que vai ser rezada Então, por resuma tantas nesses pessoas. últimos minutos Veja só, a essa primeira coroa. dor da Virgem Maria, a apresentação de Jesus no templo. Quando ela vai ao templo, ela se encontra com aquele senhor chamado Simeão, que vai dizer: uma espada de dor transpassará a tua alma. Será que você não correria, meu irmão, se você escutasse algo assim? A Virgem Maria permaneceu nessa dor com tamanha paciência. Eu não sei se eu teria forças para continuar minha missão. Segunda dor, a fuga para o Egito. Tá certo? O Egito era a cidade dos ídolos, de vários deuses. E a Virgem Maria, né, através de São José, eles têm a compreensão que eles precisam fugir para o Egito. Humanamente era um contrassenso, mas mesmo nessa dor a Virgem Maria teve a obediência. Terceira dor, a perda do menino Jesus. Eu não sei quando você perde alguma coisa, se você tem paciência ou não, se você tem doçura ou não. A Virgem Maria, mesmo quando Jesus tinha 12 anos, que ficou no templo pregando para os doutores, a Virgem Maria permaneceu com doçura. Perder Deus, algo muito forte. Perder Deus. Né? E quando ela se encontra com o menino, ele vai dizer: não sabes que deves cuidar das coisas do meu pai? Mas a Virgem Maria permanecia na sua doçura. Encontra Deus, reencontra Deus. E imagina aquela outra dor, a quarta dor, justamente no momento do reencontro. Não mais nos 12 anos, mas quando nosso Senhor carregava a cruz. Quando nosso Senhor padecia pelos teus pecados, pelos meus pecados. Quando nosso Senhor sangrava e seu corpo não tinha mais semelhança humana. A Virgem permaneceu cheia de caridade, não é? Cheia de fé. Quinta dor, de pé ela permanece diante da cruz, diante do sofrimento de João, diante daquelas pessoas que acusavam Nosso Senhor. De pé ela permanece firme, mesmo escutando aquilo que os soldados diziam, as blasfêmias daqueles soldados. Nossa Senhora continua em oração. Você continuaria em oração num momento como esse? Sexta dor, Maria recebe o corpo do seu filho. Imagine quantas vezes a Virgem Maria pegou o seu filho, Jesus, amamentou, acariciou, e agora ela recebe aquele homem que não tinha mais figura humana. Aquele homem todo marcado pela crueldade dos homens. E mesmo assim, Nossa Senhora permanece firme. Sétima dor, Maria Santíssima vai àquele sepulcro que estava vazio, deposita Jesus e tem que colocar uma pedra e ela sair. Como doeu deixar Jesus. Mas ao mesmo tempo, como ela se alegrava, porque através de todas as dores, o mundo estaria redimido. As dores de Nossa Senhora não são dogmas, mas é um exercício espiritual para vocês verem e sentirem a grandeza desta mulher. E para conhecer mais das grandezas desta mulher... César, são todas passagens tiradas dos evangelhos. Um beijo para todos. Consagra-te.